E agora nós vamos dar continuidade a um programa que tem tocado o coração de muita gente, tem despertado bons pensamentos ao mesmo tempo, tem levado cultura, tem levado às pessoas conhecimento. E agora nós vamos receber o novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Nalini. Nós vamos acompanhar algumas cenas da sua posse como presidente do Tribunal de Justiça. Mas antes, doutor Nalini, seja muito bem-vindo. O senhor é muito companheiro nosso aqui, esperado, ainda mais hoje que está repleto de boas novas e notícias que a gente está curioso em saber aqui. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. É uma alegria estar aqui com você novamente. Vamos acompanhar nesse momento um VT que a gente viu a tomada de posse do novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos lá. No dia do aniversário de 140 anos do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini toma posse como presidente da instituição. A cerimônia foi realizada na Sala São Paulo, no centro da cidade. O evento contou com a presença de membros do TJ e de autoridades do Estado. Durante seu discurso, o desembargador falou sobre as novas metas. Produtividade é a meta. Produtividade nesta era significa eficiência. Responder à pretensão de forma objetiva e célere é o dever de nós todos, servidores da população. Ela confia no judiciário e o procura insistente e incessantemente para solucionar as questões que a afligem. O governador Geraldo Alckmin também discursou durante a cerimônia. Em seu discurso, ressaltou a importância do Tribunal de Justiça em projetos na cidade de São Paulo. Exemplo é o plantão judiciário do Cratode, que trata os dependentes químicos, logo aqui ao lado, no Bom Retiro, fruto de um trabalho integrado, cuja concretização só foi possível pelo apoio incondicional do Tribunal. O evento teve ainda a apresentação da Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI, regida pelo maestro João Carlos Martins, e uma apresentação do próprio maestro no piano. Doutor José Renato Nalini tomou posse, mas também deu coletiva de imprensa aos jornalistas, onde comentou sobre o poder judiciário no Brasil. A população nunca se interessou diretamente pela justiça. Ela sempre acreditou que a justiça fosse algo para iniciados, para magistrados, para promotores, para os profissionais do direito. Não, a justiça é um serviço público, é custeada pelo povo. O povo é que tem de nos fornecer qual é o modelo de justiça que ela quer. Me parece que a mensagem está claríssima. Justiça não é para os iniciados, mas justiça é um serviço público. Vai ser possível fazer alguma coisa de concreto? Sim, Dalcides. Há muitos projetos, alguns já em andamento, outros de fácil execução, mas a motivação dessa gestão é fazer exatamente com que a sociedade participe de uma discussão para repensar o modelo de justiça. Talvez o nosso modelo não seja o ideal. Ele gerou 93 milhões de processos em curso. É um exagero um país com 200 milhões de habitantes ter quase 100 mil processos, 100 milhões de processos. Isso poderia dar a impressão de que o Brasil inteiro está litigando. E não é verdade, não é? Quando a gente fala de 100 milhões de processos, ao mesmo tempo, alguém diz assim, não, mas a informática vai ser revolucionária, as novas tecnologias vão resolver o problema. Isso é mito, é realidade? Não é nem mito, nem realidade. Nós temos de trabalhar, é evidente que a informatização é um mergulho irreversível. E o Tribunal de Justiça de São Paulo já tem toda a segunda instância informatizada, metade da primeira instância. Só que é muito difícil, Dalcides, para a nossa cultura do suporte papel, você se acostumar com uma comunicação virtual. Então, nós estamos trabalhando num sistema híbrido e isso é cansativo. O senhor está falando dos juízes, para quem que é difícil? Todos, para todos. Não é? Os juízes também resistiram, mas foram capacitados, foram treinados, perceberam que o trabalho pode ser muito mais ágil com a informatização. Mas você veja, nós temos 1 milhão de advogados no país, quase 400 mil aqui em São Paulo, não é? Pessoas que não estão ainda
totalmente acostumadas com essa realidade virtual. Mas nós estamos vencendo esses desafios. Só que nós trabalhamos com um sistema híbrido, ou seja, ainda há 20 milhões de processos em papel. E nós temos os processos agora iniciando já na fase virtual. Então, trabalhar com os dois é uma fase difícil. Mas com o tempo, com o passar dos dias, nós vamos ficar só no processo virtual. O senhor passou 2 anos visitando as comarcas de São Paulo. Alguém que faz isso está se dedicando para conhecer de fato a realidade. O que o senhor encontrou? Olha, eu encontrei muitas surpresas boas, mas também alguma decepção ao verificar que aquela vocação do estado de São Paulo, que é de pequenos sítios, chácaras, minifúndios, São Paulo se converteu num enorme canavial. Não é? Então, a plantação de cana separada por um presídio. Tanto que eu falei até com o governador que nós tínhamos cana vegetal e cana cadeia, não é? Isso é alguma coisa preocupante, porque há muitas cidades que estão tendo reduzido a sua população, o pessoal não tem mais o que fazer, e as periferias das grandes cidades vão se inflando de pessoas que tinham uma vocação rural, bonita, saudável, e vêm perder qualidade de vida nos grandes centros. Essa foi a decepção. A alegria é verificar que, mesmo em situação que não é a ideal, muito longe do ideal, os funcionários da justiça, os juízes, trabalham heroicamente enfrentando esse demandismo que é epidêmico. Isso é doença. Alguns dizem que é termômetro democrático, os tribunais estão abertos, o acesso à justiça foi escancarado, mas 20 milhões de processos aqui em São Paulo é um exagero também. Como é um exagero, quase 100 milhões de processos no Brasil. A gente estava vendo algumas imagens da sua tomada de posse, a gente percebeu toda a solenidade, o respeito que a sociedade tem pelo seu trabalho e o reconhecimento também. E certamente alguém, quando assume a presidência de uma instituição como essa, respeitadíssima, e ao mesmo tempo que se tem uma grande ansiedade, o que vem pela frente, porque toca a vida de todos nós, o que é que o senhor tem como prioridade? Por onde é que o senhor vai começar? Eu estou começando por pedir redução de gastos, porque o tribunal cresceu de uma maneira avassaladora. Os últimos anos foram anos de reposição do quadro pessoal, que estava deficitário, mas isso tem um impacto na folha de pagamento. A justiça é serviço, como acabei de dizer, e, portanto, o orçamento quase todo é dedicado a pagamento de pessoal. O senhor tem um déficit de 600 milhões? Não, de 1 bilhão. Já cresceu. Já cresceu? Já cresceu. Por quê? Porque nós tivemos alguns benefícios concedidos aos funcionários, benefícios legítimos, só que as leis aprovadas na Assembleia foram no final do ano, em novembro, e não houve possibilidade de inclusão no orçamento dessas emendas para a provisão orçamentária. Então, eu tenho de correr atrás desse 1 bilhão. Então, a prioridade número 0 é reduzir custos. A segunda é obter eficiência, né? É produtividade. Eu quero, inclusive, provar à sociedade paulista que o investimento, que o judiciário, legislativo que aprovou as leis, executivo que não vetou as leis, foi um investimento saudável. Isso redundou em aumento da produtividade. E aí eu tenho argumentos para negociar um reforço que é imprescindível para o nosso orçamento. Eu vou fazer uma pergunta delicada. Você vai buscar em organismos internacionais? Eu também quero. Todo recurso que houver possibilidade de nós aceitarmos, nós vamos aceitar, Dalcides. Nas minhas andanças pela América do Sul, na década de 90, quando nós estávamos discutindo a reforma do judiciário, eu fui consultor ad hoc do Banco Mundial e aí eu visitava alguns países por delegação do Banco Mundial, participando de encontros, um deles em Washington foi muito bom. O ministro Carlos Veloso era o presidente do Supremo Tribunal Federal,
o desembargador Alves Braga foi, eu também, nós três, e havia uma grande crítica desses organismos em relação ao custo Brasil. Dizia-se que a lentidão do judiciário afugentava o capital estrangeiro. Nós não tínhamos investimentos mais intensos porque a justiça afastava. Ora, quem critica a justiça tem o dever, tem a obrigação de contribuir para que a justiça tenha uma gestão otimizada. Então, eu já estou pedindo, sim, apoio para os organismos internacionais. Mas dinheiro, qualquer que seja ele, Dalcides, vai ser muito bem aceito, porque a causa é boa, não é? Os romanos diziam assim, pecunia non olet, dinheiro não tem cheiro. Não estou dizendo que eu quero qualquer, mas todo dinheiro para suprir a nossa deficiência é muito bem-vindo. Agora, quando a gente fala de redução de gastos da máquina governamental, já sabemos que assim, todo mundo se manifesta, levanta as bandeiras e a gente sai pelas ruas, a gente pede redução na máquina governamental. Na questão do judiciário, eu quase não ouço pessoas comuns, assim, do dia a dia, meus amigos ali que estão ali conversando, a gente fala pouco de redução do judiciário, tanto assim que a gente sabe até pouco da situação financeira do judiciário. É que o judiciário, Dalcides, ele tem um custeio muito módico, não é? É um serviço público, ele decide problemas, então nós não temos muitas verbas para cortar, nós não temos gordurinhas para sacrificar. Mas, por exemplo, no orçamento, a verba para investimento é zero. Antigamente era R$10, hoje é zero. Então, sem nenhum escrúpulo ali, nenhum constrangimento, né, aparece no orçamento investimento, zero. Mas, por exemplo, coisas pequenas. Eu determinei que nós não usássemos mais papel para essas congratulações, para as felicitações, para cartão de Natal, etc. Porque nós somos 360 desembargadores, 2.000 juízes. E é comum e até saudável que nós nos cumprimentemos nos aniversários, nas festas, etc. Só que isso demanda uma utilização de bastante papel, envelope, etc. Então, eu estou pensando como alguém que é pobre, não é? Então, o judiciário é pobre em termos financeiros, é rico de intelectualidade, é rico de entusiasmo, é rico de idealismo, né? Seu quadro pessoal é um patrimônio intangível. Mas eu falo, se nós não cortarmos as pequenas coisas, não é? Nós não temos onde cortar, não posso cortar salário. Então, gastando menos papel. Agora, com esse calor senegalesco, não é? Eu tenho pedido para nós economizarmos energia elétrica e para nós economizarmos água, né? Porque tudo isso é pago, né? Então, tenho pedido maior modicidade no uso de passagens, de uso de telefone. Onde houver algum espaço para nós economizarmos, isso tudo vai ser... O Ricardo Gasgon está perguntando assim, doutor, a descentralização do Tribunal de Justiça para as diversas comarcas do Estado, será que não seria o caminho para desafogar a Corte? Eu tenho essa ideia, inclusive já nomeei uma comissão, porque existem muitos processos administrativos em andamento, isso é um sonho antigo, não é? Hoje talvez seja mais fácil, Dalcides, porque nós temos 10 regiões judiciárias, que são em grandes centros, né? São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, Santos, Sorocaba, São José dos Campos, Araçatuba, Presidente Prudente. E, de repente, nós vamos poder experimentar o julgamento em segundo grau na sede da região administrativa. Eu vejo uma possibilidade muito grande de se fazer isso em São José do Rio Preto, que sempre teve essa intenção de sediar umas câmaras, 2 câmaras. Não é descentralizar o tribunal, não vamos criar outro tribunal. São as câmaras que vão julgar processos São daquela as câmaras região. Extraordinárias que o senhor cita no interior de São Paulo. Sim. Quando o Antônio Queiroz fez a pergunta, eu não sei se é o momento, mas eu acho que é. Ele é de Jundiaí. Ele diz assim, o senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal está sobrecarregado? Eu acho que a última instância julgadora deveria tratar de menos casos mais específicos.
Eu não gosto assim de falar dos outros tribunais quando eu tenho um tribunal que tem tantas vulnerabilidades, etc. Mas assim, como teórico, como professor, não é? Como pensador, eu acho que nós deveríamos investir na valorização da primeira instância, não é? O juiz de primeiro grau é aquele juiz que toma contato direto com a realidade, que olha na testemunha, ele olha nos olhos da testemunha, da vítima, do autor, não é? E ele tem condições, até diante da proximidade do fato que levou as partes a procurarem a justiça, ele tem mais condições de decidir melhor. A partir da segunda instância, que é o tribunal, nós já estudamos teses, nós estudamos papel ou tela de computador. E nós temos, infelizmente, no Brasil, uma terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, uma quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Então é óbvio que, pensando assim como professor, como estudioso, o Supremo Tribunal Federal deveria ser uma corte constitucional, não julgar nada mais a não ser questões constitucionais, e não qualquer questão constitucional, as questões sérias, para sinalizar à sociedade brasileira o que é constitucional e o que é inconstitucional. Essa sinalização já seria suficiente para que todos os demais juízes, os 17 mil juízes brasileiros, seguissem a orientação do Supremo. Não precisaria nem de súmula vinculante, nada. É que o Supremo se sobrecarregou e julga questões que são menores, que não deveriam chegar ao máximo do poder judiciário do Brasil. O Luiz Carlos Neves, de Porto Alegre, faz aqui um comentário, e aqui não está o juízo de valor, mas é apenas o comentário entre aspas. Advogados e membros do Ministério Público não se mostraram tão satisfeitos com a gestão do seu antecessor. O senhor pretende enfrentar isso de alguma forma? Já tenho anunciado e já tenho feito inúmeras reuniões. Eu fui promotor durante 4 anos, tenho um ambiente de camaradagem, de cordialidade muito grande com o Ministério Público. Os advogados também sempre foram muito respeitados. Eu acho que as questões que aconteceram na gestão passada, elas tiveram sua razão de ser, porque houve um estranhamento de lado a lado. Hoje eu não tenho nenhum preconceito, nenhum ressentimento, e falei que nós vamos trabalhar à base do diálogo. Assim vai ser também com os outros parceiros, com a polícia, com a Defensoria Pública, com a Procuradoria, com o governo, com o Parlamento, né? Nós temos que trabalhar pensando que a justiça deve ser o resultado de uma conjunção de esforços. Ninguém faz justiça sozinho, né? O juiz precisa do advogado, precisa do promotor, precisa do defensor, precisa da polícia, não é? Precisa até das pessoas, porque se não houver legitimidade na decisão, não adianta nada, né, Delcides? O que a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, espera do senhor, assim, no modo como o senhor compreende, né, a expectativa deles, e o que o senhor espera da Ordem? Eu espero que a Ordem seja parceira, reconheça as dificuldades de um judiciário que tem autonomia administrativa financeira apenas retórica, né? O artigo 99 da Constituição da República diz que ao Poder Judiciário será assegurada a autonomia administrativa e financeira, só que os nossos orçamentos, ano a ano, são mutilados pelos setores técnicos da Secretaria do Planejamento e chegam sempre reduzidos, não é? De modo a que todo presidente do tribunal começa a sua gestão de pires na mão, pedindo para o executivo para suprir as necessidades mais prementes. Eu espero que a advocacia colabore com o Poder Judiciário, não é? Seja parceira. Agora, já sinalizei, já dei sinais muito concretos de respeito à dignidade do advogado. Por exemplo, flexibilizando a revista a que os advogados são sujeitos quando ingressam em qualquer espaço do fórum. Nós temos uma segurança privada que, por não conhecer exatamente o que significa o judiciário, faz uma revista que às vezes pode constranger os advogados e principalmente as advogadas. Então, já houve uma determinação de que advogado basta se identificar, não precisa ser revistado, não precisa dizer onde vai, ele tem de ser tratado como alguém que é imprescindível à administração da justiça. Como que é a Constituição. Perfeito. O artigo 133 da Constituição Federal diz isso. O Irã Salles,
do Recife, pergunta assim, li recentemente uma matéria que dizia que no litoral de São Paulo, um arquiteto foi julgado e terá de pagar uma indenização por ofender um pedreiro portador de necessidades especiais. É um exemplo de que a justiça pode e deve ser utilizada em situações lamentáveis, mas infelizmente cotidianas em nossa sociedade, como é a questão do preconceito. Como é que o senhor pensa o preconceito em situações assim? O preconceito é um crime inafiançável, né? Ganhou estatura constitucional e aparentemente a cidadania acordou, foi despertada para esses direitos, não é? Isso mostra também uma parcela do acúmulo de processos. Todos hoje não têm nenhum receio de ingressar em juízo. Nessa noite em que no Tribuna Independente a gente recebe o Dr. José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente convida você a participar com a gente, a enviar seu e-mail. E o nosso e-mail é tribuna@redevida.com.br. Vou fazer um rápido intervalo e eu volto já já.